Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no meu perfil. Vou aguardar o pessoal chegar. Hoje com um assunto super interessante que eu tenho certeza que vários de vocês vão se identificar. Como controlar a sua compulsão por doces. Então fica aí comigo até o final para você assistir essa super live, que eu preparei com muito carinho, com conteúdo bem bacana aí para vocês. Então vamos ver, vamos aguardar o pessoal chegar aqui. Lá, vamos pegar a aguinha, água hidrata. Olha, a Ariane já chegou. Obrigada, Ariane, por estar assistindo. Garante a tua aguinha aí, Ariane, pra gente poder conversar durante esse período. Eu falando, né, claro, seca mais a garganta, mas vocês também precisam de água. Não é um horário muito propício para tomar uma grande quantidade de água, né? Quem é meu paciente, meu cliente sabe por quê. Mas vamos lá, vamos caprichar aí na hidratação. Boa noite, Natália Goulart, bem-vinda, Grazi, muito bem-vindas a essa live. Ó, tem mais gente chegando aí, tem alguns nomes aqui que eu não consigo identificar. P. Castro César, obrigada por estar assistindo. Então hoje, como eu disse antes, né, o assunto é super interessante, eu acho que todo mundo se identifica muito com isso. E eu já fiz alguns posts nessa semana e trabalhei durante toda essa semana sobre a questão da compulsão por doces. Então é muito comum, as pessoas se identificam muito, e na minha prática profissional é muito comum eu escutar qual é o teu maior vilão, o que te atrapalha mais no processo de emagrecimento em termos de alimentação? Os doces, o açúcar, dificuldade para controlar, dificuldade para dizer não. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Ó, a Kátia Ribeiro, Ellen Barbieri, vão chegando aí, Cristina, querida, você é uma Cristina aqui comigo, Dani Garcia, então vão chegando aí, vão pegando a aguinha de vocês e vão se programando, sentando, chama mais gente, tá vendo esse aviãozinho aí, né, aqui, desse lado, direciona aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir e entender um pouquinho mais sobre essa compulsão, e esse assunto que eu vou trazer hoje, certo? Então vamos lá, me deem coraçõezinhos aí, não é porque eu quero que vocês fiquem curtindo, tá? Mas é que quanto mais corações vocês me dão, quanto mais vocês direcionam esse aviãozinho, mais pessoas podem vir assistir essa live. E tudo que a gente faz tem um propósito, pelo menos pra mim é assim, meu propósito é que as pessoas tenham mais qualidade de vida, para que elas tenham um peso saudável, para que aumente a sua autoestima. Esse é o meu propósito de vida, para que todo mundo tenha acesso a uma vida mais feliz, mais digna, mais saudável. Então, por favor, muitos corações aí. Vamos lá, então. Renata, obrigada por estar aqui assistindo também. Então, gente, é o seguinte, vou fazer algumas perguntinhas importantes aí para vocês repensarem sobre essa questão doce, né? Vocês têm a sensação, vocês já passaram por isso, talvez hoje não, algumas pessoas, né, já estão modificando, já vem algum tempo nesse processo de mudança. Mas vocês já tiveram a sensação de que vocês estão sendo controlados pela comida? Já passou isso pela cabeça de vocês? Nossa, comida me domina. Tudo que eu faço tem envolvimento com comida, seja num evento, numa festa ou no dia a dia. Tudo envolve a comida. As minhas emoções, sejam positivas ou negativas, envolve comida. Já tiveram essa sensação? Comenta aí pra mim se já tiveram. Shelly Ferreira, Giane, muito obrigada por estarem aqui. Boa noite, Gê. E outra coisa, né? Vocês têm dificuldade de resistir aos doces? Eu acredito que sim, senão vocês não estavam aqui nessa live, né? Tá todo mundo muito curioso para saber desse assunto. Então fica aí comigo. Vocês têm dificuldade de dizer não para açúcar? Sheila, claro que eu tenho. Comer doce é muito bom. Gente, comer doce é bom. Eu também gosto. Eu sou bem formigona. Quem me conhece sabe. Adoro doce. Mas aí que vem o porém. Ter vontade de comer doce é algo comum. É algo natural. As pessoas às vezes criam, né, algo assim, meu Deus do céu, eu tô com vontade de comer um doce, isso é um problema sério, isso vai me engordar. Calma, gente, só um pouquinho, né? Aterriza aí no mundo, né? Para pensar um pouquinho. Agora, quando essa vontade, ela deixa de ser uma vontadezinha, passa a ser uma vontade exagerada, e essa vontade de doce, ela passa a acontecer todos os dias, aí vocês estão tendo um problema sim. Aí começa a se criar um problema, porque isso não vai trazer para vocês o peso que vocês querem, muito menos a saúde que vocês esperam. Então isso é muito importante a gente saber diferenciar.
Uma coisa é ter vontade de doce ali 1 ou 2 vezes por semana, né? Tá tudo bem, hoje eu tenho mais vontade, talvez a TPM me traga um pouco mais de vontade de doce, mas no resto do mês eu não tenho isso. Isso é normal. Agora, aquela pessoa que tem vontade de comer doce todos os dias, às vezes mais de 1 vez por dia, e não se contenta com um docinho, precisa de uma quantidade exorbitante, aí mora o problema. Mas, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa compulsão para vocês entenderem. Tem mais pessoas entrando aí, a Duda, a Heloísa, obrigada, gurias, por estarem aqui. Bora lá! Então, vamos lá. O que essa vontade... Em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa importante. O que essa vontade de doces quer dizer para vocês? Vocês sabiam que essa vontade, na verdade, é de outra coisa? Não é de doce. Pode parecer estranho. Como assim, Sheila? Não, não é. Tem alguma coisa faltando na vida de vocês, né? Quando isso está relacionado a emoções, claro, depois eu vou falar um pouquinho da parte orgânica, tá? Mas tem alguma coisa aí que vocês têm vontade e estão direcionando para cima do doce. Então, na verdade, vocês têm que descobrir o que é essa outra coisa. Então, essa relação conturbada com o doce, na verdade, ela esconde um problema muito maior. Não é só o docinho, eu tô falando daquela situação que eu acabei de exemplificar. Não é aquele docinho que eu como de vez em quando que tá tudo certo. É algo maior, é algo que incomoda, é algo que traz desconforto, tá? E aí, onde a gente encontra, então, esse probleminha, né? Se essa relação conturbada esconde um problema muito maior, que problema é esse? Enrolei a língua aqui, gente. Que problema é esse? Ó, a Silvana colocou aqui, falta de alguma vitamina, por isso queremos sentir vontade de doce. Sim, vamos chegar lá, Silvana, também tem fundamento. Mas aqui, inicialmente, estou colocando muita questão das emoções, né? Então, assim, ó, quando a gente quer aquele doce, a gente... Vamos supor, tá, que vocês estão com vitaminas, minerais, tudo em dia, o organismo funcionando de maneira adequada, mas ainda assim vocês têm vontade de comer doce. Aí entra a questão emocional, tá? E aí pode ser emocional, mas também pode ser mental, né? Pode ser algum problema, algum pensamento, alguma crença, algum incômodo emocional ou mental que está trazendo essa vontade exagerada de comer doce. Aru, minha mentora linda, ai que orgulho tu aqui. Gente, dá licença, eu preciso fazer, né, meu merchan. A Aru é maravilhosa, é minha mentora, ela me ajuda muito e é sempre uma honra ter ela aqui nas minhas lives. Então, continuando, tá, gente? O que acontece com o doce, né? O doce, ele tem uma função anestésica, ele anestesia, né? A gente come doce e tem aquela sensação assim, ai, que delícia, ai, meu Deus. Vamos falar, né? É uma sensação de prazer tão grande, para algumas pessoas até pode parecer um orgasmo, né? Então, aquela sensação assim, né? Que alívio, aliviei de tudo aquilo que estava me incomodando. Mas, na verdade, é um alívio instantâneo, um alívio ali, né? É aquela recompensa momentânea, como a gente diz. O doce, tá? Ele é só um tapa-furo na sua vida. Essa que é a questão. Ele só tá tapando o furo. Ele só tá camuflando aquela coisa que precisa ser resolvida. Ai, Gabriel, querido, obrigada por estar aqui assistindo. Oi pra ti, Gabriel, amado. Então, gente, o que acontece? A compulsão, assim como eu falo sempre, né? O ganho de peso, o peso elevado, ele é só um sintoma. E a compulsão por doces, ela também é só o sintoma. Ela é a ponta do iceberg. Por trás, por baixo daquele iceberg, existem as causas muito mais profundas que a gente precisa identificar para poder resolver esse problema, ok? Então, o que acontece? Quais são as principais causas, então, desse comer compulsivamente doces, né? Dessa vontade exagerada de comer doce? Como a Silvana comentou ali antes, né? Pode ser falta de alguma vitamina, a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro, causas orgânicas. Vamos começar pelas causas orgânicas. Então, existe um neurotransmissor muito importante no nosso organismo que se chama serotonina. A serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar, da alegria, da satisfação, né? É o hormônio que nos coloca sempre lá pra cima, com a autoestima elevada, a gente tá sempre de bem com a vida. O que acontece? Quando essa serotonina está baixa no organismo, isso aumenta a minha vontade de comer doce. E quando que a minha serotonina fica baixa no corpo? Eu dei um exemplo agora há pouco. TPM é um deles. Então, tensão pré-menstrual. Quem se identifica aí, bota uma mãozinha pra cima, né?
Quem é que se identifica com sintomas de TPM e ter uma vontade exagerada de doces na TPM? Comenta aí pra mim, escreve aqui nos comentários. E outros motivos importantes, né? Outras causas dessa baixa serotonina seria a depressão. Então, as pessoas depressivas, elas têm uma quantidade menor de serotonina no organismo, até porque eu já disse que a serotonina é o hormônio da felicidade, do prazer, da satisfação. E as pessoas, né, com depressão, elas tendem a ter uma quantidade menor no organismo desse neurotransmissor. Estresse, né? A Karina, minha prima amada. Kessia, eu, né, Kessia? É isso aí. Então, tem muita gente com esse sintoma de TPM, né? E, gente, a ansiedade, a pessoa ansiosa, claro, vamos combinar que todo mundo hoje, na situação que a gente está vivendo, a gente é um pouco ansioso, né? A gente não sabe o que nos espera. Quem mora aqui no Rio Grande do Sul, né, não tem acompanhado muitas notícias, mas eu acho que no geral, o Brasil inteiro, né? Mas no Rio Grande do Sul, mais específico, a gente está muito preocupada com essa semana aí de bandeira preta, então isso gera uma ansiedade. É óbvio que gera. E que dá mais vontade de comer doce? Dá sim, né? Dificilmente alguém não vai passar por algum momento desses de ansiedade, tá? A Natália comentou, eu tenho muita necessidade de doce na TPM. Exato, isso tem uma explicação, então, hormonal, neurotransmissor ali que tá faltando, né? A serotonina que tá faltando. Então, isso é bem importante a gente identificar. Então, pode ser em função, né, a baixa serotonina em função dessas três causas. Depressão, ansiedade e TPM. Então, a gente precisa aprender, né, identificar essas causas. Aqui, nesse caso, a gente precisa de ter um profissional da saúde, né? Principalmente um médico, para identificar esses problemas. Isso aqui não são coisas identificadas por nutricionista, né? O nutricionista não pode dar o diagnóstico de depressão, por exemplo, não é a nossa área. É um médico que vai dar o diagnóstico e, sabendo disso, a gente pode, então, intervir com algumas situações, alguns alimentos que vão ajudar. Calma aí que eu vou chegar lá. Outra questão relacionada às causas orgânicas também, como eu falei antes, são as deficiências de nutrientes. Então, assim, quem tem deficiência de B12, né, quem tem deficiência de B12 tem mais vontade de comer doce, então fique atento aí quem não come carne, normalmente tem deficiência de B12, ou é muito comum, né, presta atenção, né, muito comum ter deficiência de B12, aquele vegetariano que não faz acompanhamento com nutricionista, né, mas isso seria um motivo aqui para uma live inteira, e aí eu tenho colegas que trabalham muito bem na área do vegetarianismo e veganismo, não vou me deter a isso, mas deficiência de B12 sim, pode ser um causador aí da vontade maior de comer doce. Deficiência de ferro, deficiência de vitamina B6, vitamina C, gente, que vocês encontram com facilidade nas frutas cítricas, é muito fácil consumir. Só que a vitamina C, ela tem um porém, o organismo não guarda, ele não consegue fazer um estoquezinho, vamos guardar para amanhã? Não guarda. Então, vitamina C é algo que vocês têm que consumir todo santo dia. Então, aí aproveitando a deixa, né, para aumentar a nossa imunidade nesse período conturbado aí de pandemia, vitamina C também é ótima. Mas precisa ter o consumo diário dessa vitamina, porque o organismo não sabe estocar, né? E o ácido fólico também é um nutriente que, quando em deficiência, aumenta a vontade de comer doce. Outra questão importante é a resistência à insulina. O que é isso, Cheio? É diabetes? Não, não é diabetes, tá? Mas o que acontece? Vou dar uma explicaçãozinha rápida aí para vocês entenderem. Quando a gente come carboidrato, né, e principalmente quando a gente dá aquela exagerada no carboidrato refinado, então aquela farinha branca, né, os carboidratos com poucas fibras, como o arroz branco, né, e todos os produtos derivados dessas farinhas refinadas, isso acaba fazendo, tá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, isso acaba exagerando, né, a quantidade de glicose oferecida para o organismo de vocês, porque todo carboidrato, ele gera glicose, se transforma em glicose, tá? Aí, digamos lá, normalmente vocês comem um carboidrato e vocês precisam da ação da insulina. A insulina faz o quê? Ela leva essa glicose gerada por esse carboidrato que vocês comeram para a corrente sanguínea para gerar energia para o corpo. Mas quando vocês consomem em exagero, a insulina acaba acumulando isso na forma de gordura. Só que aí vocês comem, hoje come, amanhã come mais pão branco e mais cacetinho e mais bolo disso, bolo daquilo, os bolos simples, né? Chega um ponto que a insulina não dá conta de fazer esse efeito. E aí vocês, né, para resumir, vocês criam essa resistência à insulina, tá? O que vai bagunçar de uma forma assim bem simples para explicar, bagunçar todo o organismo de vocês, tá? E isso faz vocês terem mais vontade de consumir doce, sim.
Ah, como é que eu sei? A resistência à insulina também é algo que precisa ser diagnosticado por um médico, tá? Então fiquem atentos aos exames de vocês, como é que tá a glicose, se tá alterada, é bom investigar, tá? Outra coisa que ninguém dá valor, ou melhor, não dá um valor assim que deveria dar, sono, gente. Dormir bem é muito importante, porque durante o sono a gente produz hormônios importantíssimos para nossa qualidade de vida. Lembra que eu falei da serotonina? A serotonina, né, durante um sono bom, já falei aqui em outras lives, né, por muito tempo sobre a questão da qualidade do sono. Mas o sono bom é aquele sono contínuo. Sono bom é aquele que respeita o nosso ciclo circadiano, que a gente tem horário para dormir. A gente precisa ter um horário e não é dormindo às 2 da manhã que vocês vão dormir bem, tá? O nosso organismo, o organismo humano, ele é diurno. Ele foi feito para comer de dia, trabalhar de dia e descansar à noite e jejuar à noite. Então assim, ó, dormir por volta de 11, máximo meia-noite, extrapolando meia-noite, esse seria o horário adequado. Eu estou falando aqui das pessoas que trabalham em turno, né? Outros 500, né? Inclusive minha prima aqui que está aqui assistindo, ela é técnica de enfermagem, ela trabalha em hospital, ela deve saber, né, que não é, o horário dela é diferenciado, mas digamos, né, que seria sim o normal que a gente seguisse esse protocolo aí. Sono bom é aquele que eu durmo a noite toda. Quem tava no início da live, eu falei aqui, né, falando nisso de tomar minha água. Eu disse assim, ó, peguem a aguinha de vocês. Eu vou estar falando, eu vou estar com a garganta seca, mas vocês têm que se hidratar. E eu comentei, mas cuidem com a hidratação e exagero nesse horário que a gente tá agora. Agora são 9h17, então não adianta vocês extrapolarem o consumo de água, porque às vezes vocês vão ter vontade de acordar para fazer xixi à noite. E aí o que acontece? Vocês quebram o ciclo adequado do sono, tá? E aí, não, Sheila, capaz, eu vou no banheiro, faço xixi e volto e durmo. Gente, vocês não estão entendendo. O sono tem um ciclo e ele não pode ser quebrado. O simples fato de vocês despertarem, a menos que vocês sejam sonâmbulos, mas posso garantir que nem assim vocês vão produzir hormônios da maneira certa. Então vocês quebram esse ciclo do sono, vocês acordam durante a noite, vocês despertam e aí vocês não produzem da maneira adequada a quantidade de hormônios, como a melatonina, tá? Que ela vai ser convertida durante o dia em serotonina, gente. Quem lembra aí da serotonina que eu acabei de falar, o hormônio do bem-estar? Entenderam por que o sono é tão importante também pra gente controlar a nossa vontade de comer doce? Ó, o Gabriel colocou, doutora, aqui em casa é difícil se controlar com os doces, pois eu me cuido, mas minha mãe e vó comem muitos doces, pizzas e carboidratos. Eu tento me cuidar ao máximo, mas elas não colaboram muito. É complicado, né, quando em casa, assim, a gente tem umas formigas, né, Gabriel? Mas é importante também a gente deixar claro, né, o que a gente quer e também, né, aprender a dizer não. É um processo bem complicado, mas a gente precisa aprender a dizer não, tá? Vamos chegar lá. E a última causa que eu quero trazer em termos de causa orgânica aqui pra vocês é a desbiose intestinal. Que raio é isso? Já falei em outras lives também. A desbiose intestinal é quando vocês têm uma flora bacteriana inadequada ou irregular. O nosso intestino ele é composto por bactérias positivas e negativas, ou seja, saudáveis e as bactérias maléficas, né? Então, quando o nosso intestino está mais povoado, né, por bactérias negativas, essas bactérias maléficas que causam doenças, chances são de vocês terem uma vontade muito maior de comer doces, ao contrário daquela pessoa que tem uma flora bacteriana adequada. Desbiose também é um problema de saúde relativamente novo e que precisa ser diagnosticado e tratado da melhor forma. Então, se vocês aí já têm uma dificuldade intestinal, o intestino não funciona muito bem, às vezes está num processo de intestino preso, passa 2, 3 dias, está com diarreia, tem esse 880 ou fica dias sem evacuar, preste atenção, talvez vocês tenham desbiose e nem saibam. E isso é um problema sério e um problema que precisa ser tratado, porque desbiose pode abrir as portas para os problemas de saúde. E olha aí, a gente está falando de um vírus aí circulando no ar, né? Então fiquem espertos com relação a isso. Tratem o intestino de vocês com amor, porque ele é considerado o segundo cérebro, ok? Então vamos para as nossas causas emocionais agora. Então assim, ó, o que acontece, né? Eu falei lá no início, né? O doce, ele anestesia, né? Ele traz aquela sensação assim, meu Deus, né?
tô bem, né? Por quê? É do doce isso, ele libera ali dopamina, o nosso cérebro libera dopamina para dizer, me dá mais esse negócio que... Ou seja, eu tô descrevendo aqui para vocês uma situação de vício, e doce vicia sim. Então, quando a gente usa, né, as causas emocionais, é quando a gente usa os doces, né, para satisfazer ou para amenizar emoções, né, não agradáveis ou desconfortáveis. E aí eu coloquei nos stories ontem, quem participou lá, quem respondeu sabe, 75% das pessoas que responderam a minha enquete ontem lá nos meus stories, colocou, né, disse que entre os gatilhos que levam a comer doce estariam ansiedade, ócio, cansaço. E eu acrescentei ainda aqui a preocupação. Então, assim, quando a gente está se sentindo preocupado com alguma situação, né, o doce, ele tem esse efeito de amenizar. Nosso cérebro, ele é muito esperto. Ele sabe que aquele doce gera dopamina. Ele te pede mais. Então, me manda mais daquele negócio que tu comeu outro dia aí, que eu me senti tão bem. Eu quero mais disso. Então, a gente precisa entender e prestar atenção. Isso aqui é questão de autoconhecimento, né, gente? Quando a gente percebe assim, meu Deus, já tô eu querendo doce, já sei por quê. Quando a gente chega nesse nível, a gente tá num nível ótimo de autoconhecimento, né? Mas a gente precisa começar a identificar. Quando vier a vontade de comer doce, eu aconselho vocês até ter um caderninho de anotações. Coloquem lá, escrevam lá pra vocês. O que precedeu aquele momento, né? Antes eu briguei com o marido, por exemplo. Me estressei com o marido. Ou então meu filho me tirou do sério. Tava incomodando lá, arteiro, aquela coisa toda. Ou não, meu chefe exigiu uma coisa que eu já tinha feito, fiquei chateada. Então comece a pensar e anotar o que precede o momento que vocês têm vontade de comer doces. Isso já vai ser um bom ponto de partida para vocês começarem a identificar esses gatilhos, ok? E aí tem uma coisa que eu digo, né, que dentro dessa causa emocional entra o que a gente chama de autossabotagem. A síndrome do eu mereço. Quem é que se identifica aí? Levanta a mãozinha aí quem se identifica com a síndrome do eu mereço. O que é isso? Tô muito cansada, eu mereço hoje. Não, foi um dia cheio, né? Eu mereço. Trabalhei demais, limpei a casa o dia inteiro. Eu mereço. E aí a gente vai nesse eu mereço todo santo dia, se premiando com comida, achando que, né, que aquilo vai te beneficiar, vai te trazer algum conforto, mas não traz, gente, é momentâneo o negócio. Daqui 5 minutos tu tá morrendo de culpa porque fez aquilo. E tu pode saber que aquele hábito, seguidas vezes, repetidas vezes, né, realizados, ele vai te trazer uma recompensa tardia muito negativa, principalmente o ganho de peso, né, e o desconforto. Demais, a Paloma colocou aqui, o pessoal tá com... a Karina. Eu estresse o trabalho à noite, imagina, Karina, complicado, né? Ainda mais na situação aí que tu vem passando aí, trabalhando na área da saúde, uma comissão de frente aí, né? Quem tá na comissão de frente. Então, gente, comecem a desmistificar um pouco, se libertar da síndrome do eu mereço. Não é que vocês não mereçam, mas vocês merecem tantas coisas. Vocês merecem ser felizes, ter uma autoestima elevada, ter o corpo que vocês desejam. Vocês não merecem só se empanturrar de doce e aumentar a inflamação do corpo de vocês, ok? Então bora lá. Então mais um grupo aqui de causas que eu trouxe para vocês são as causas mentais. E assim, os nossos hábitos também junto aqui, né? O que acontece? Falta de tempo é um hábito, né, que as pessoas dizem, né? Uma causa que as pessoas usam, né? Uma desculpa que as pessoas usam. Falta de tempo. Eu tenho falta de tempo, eu não tenho tempo para cozinhar. Então, quando eu paro para comer, eu como errado e já vem a vontade de comer doce. O doce tá na mão. E aí eu vou dizer um negócio para vocês que eu falei aqui em alguns posts dessa semana que eu disse, né? Uma dos erros que vocês cometem é ter doce em casa. Eu posso garantir para vocês que a pessoa tem que estar. E se vocês fazem isso, procurem ajuda rápido para ontem. A pessoa que liga para uma tele pedindo doce, e agora tem tele de açaí, né, gente? Pedindo aquele doce, aquele copo da felicidade, sei lá o que vocês pedem, né? Que ela liga no desespero e pede doce para matar aquele momento, o negócio tá feio. O teu nível de compulsão é altíssimo.
Porque assim, ó, se eu quero louca pra comer um docinho, aí tu abre a geladeira, não tem nada. Não tem nada. Deixa, não vou comer. Ou então, pega uma fruta, uma banana e tá tudo certo. Eu já até perdi a vontade. Agora quando tá na mão, piscando ali, ó, venha, bombom tá ali, o chocolate tá ali, me pega agora, né? Com certeza as chances são muito maiores de vocês acabarem comendo. Agora, quando não tem e vocês ligam em desespero ou saem, pegam o carro no meio de uma pandemia, muitos lugares aí com lockdown, e saem para comprar, gente, o caso é sério. O caso é sério. Então fiquem espertos, né? A Kessia colocou aqui muito eu. Não sei o que a Kessia quis dizer aí, se ela se identifica com sair e ligar pra tele. Outra coisa, vocês querem parar de comer doce? Por favor, deletem aí esses aplicativos, né? Tipo iFood e companhia. Tá ali na mão, gente. E aliás, pra emagrecer, tá? Dica aí, dica extra. Pra emagrecer, delete esses aplicativos, porque fica muito mais fácil pedir. Mas se vocês tiverem que parar pra pensar, pra escolher cardápio, mandar o WhatsApp ou ligar, vocês vão pensar 2 vezes. Agora tá ali na mão. É muito fácil. Então, deletem esses aplicativos aí de teleentrega, que já facilita muito a vida de vocês. Outro ponto dentro dessas causas mentais e relacionadas a hábito, aí então tem a ver muito com hábito, né? A criatura já criou o hábito de comer doce sempre após o almoço ou após o jantar. É hábito. Às vezes ela nem tem vontade, mas aí entra todo o hábito que a gente desenvolve, ele entra no piloto automático do nosso cérebro. Por exemplo, quem dirige aí sabe que quando vocês começaram a aprender a dirigir, o negócio era, né, aquela coisa assim que precisava pensar. Eu preciso, né, pensar em pisar na embreagem, engatar a primeira, engatar a segunda, soltar a embreagem, aquela coisa toda, né? Eu preciso pensar. Eu preciso pensar em olhar para o lado, eu preciso olhar do retrovisor, né? Entendeu? Era tudo muito assim, ó, né? Muito robótico o negócio. Hoje é automático. Tu nem sabe o que tu tá fazendo, né? Tu nem pensa nas ações que tu tá executando, tu vai fazer, né? De uma maneira tranquila, porque o teu cérebro já assimilou aquela ação. E o hábito de comer doce após as refeições muitas vezes está relacionado com isso. Tu já assimilou. Tu já acostumou a comer doce todo almoço, toda janta, já tá lá, né? Então tu nem pensa, às vezes tu nem tem vontade, é tão automático que tu come. Mas eu tenho vontade sim. Para analisar, né? Tenta tirar o doce de perto ali, como eu disse antes, não compra, para ver se realmente isso é vontade ou é um hábito que vocês têm. Então isso é bem importante. E aí, gente, ainda dentro dessas causas eu vou dizer um negócio para vocês. O motivo mais tosco, esse é o termo, né? Mais assim, ó, sem noção, tá? Sem noção mesmo. É comer doce quando a gente tem fome. Como assim, Sheila? Comer doce quando se tem fome. O que acontece? Tem muita gente que troca uma refeição por doce. E aí eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Alto nível de compulsão. Procura ajuda logo, porque vocês estão fadados a um problema grave de saúde, tá? E chances são de vocês nunca conseguirem emagrecer. A pessoa que troca uma refeição, troca um prato de comida por um doce, o caso é grave. O caso é muito grave. E aí eu digo assim, ó, e também por que a pessoa troca? Eu tô com fome, eu vou comer um doce porque eu tô com fome. Talvez vocês não estejam se alimentando da maneira certa. Porque fazer uma alimentação para promover um emagrecimento não significa fazer restrição e passar fome. Se vocês presta atenção, vocês estão fazendo uma refeição, terminar a refeição, ficou um buraco enorme na barriga. 2 horas depois vocês estão morrendo de fome, meus queridos, eu sinto dizer pra vocês estão comendo errado pra caramba. Tá tudo errado aí. Essa refeição não saciou, te deu fome em menos de 2 horas, ou 2 horas vocês já estão morrendo de fome, tá tudo errado. Procura ajuda. Se precisar de ajuda, me chama no direct aí que eu já vou, né, fazer um intercâmbio aí com vocês. Procura ajuda. Não é assim. Vocês estão fazendo da maneira errada. Dieta, que eu não gosto de usar esse termo, mas um plano alimentar adequado que traga para vocês um emagrecimento saudável, que vocês consigam manter esse peso eliminado, precisa de uma refeição adequada. Saciedade. Gente, vocês precisam estar saciados.
Quem é que consegue passar fome por muito tempo? Quem é que mantém uma dieta passando fome por muito tempo? Ah, mas eu fui lá na nutricionista, ela deu a dieta assim e eu tô morrendo de fome. E tu já falou pra tua nutricionista isso? Já disse pra ela que tu tá passando fome? Porque eu digo pros meus pacientes, se passar fome me avisa, porque eu não quero que tu passe fome, tu não vai fazer. Vai durar muito pouco tempo. Então isso é muito importante, tá, gente? Não adianta vocês quererem fazer algo restrito, porque aí 2 horas depois, o que eles vão querer? Doce. Por isso que eu tô dizendo que o motivo é muito tosco, gente. Porque vocês podiam, antes disso, ter comido direito, para não precisar cair na compulsão do açúcar, tá? E aí, o que acontece, né? Vocês já tentaram diminuir o consumo? Responde aí pra mim. Quem tá aí comigo, responde aí pra mim. Vocês já tentaram diminuir o consumo de doces? A Cristina colocou aqui, chocolate com café sem açúcar. Cris, assim, ó. O que eu acho, tá? Vou chegar nessa parte ainda. Comer um chocolatinho, e eu vou falar por experiência própria. Ontem ainda comentei com as pacientes que foram na clínica, que tiveram atendimento online. A Sheila come doce, né? Come chocolate 70% quase todos os dias. Café sem açúcar e um quadradinho de chocolate. Isso me satisfaz, me faz bem. E tá tudo bem pra mim. Não é isso que vai minar o meu processo, a minha alimentação e a minha saúde. Claro que eu optei por um chocolate mais saudável, né? Algumas pessoas comentaram ontem, eu como chocolate 70, mas não adianta, não supre a minha necessidade de doce. Opa, tem coisa errada aí. Então começa com chocolate 50%. Né? Não gosta de 70, começa com 50 e vai melhorando esse percentual de cacau do teu chocolate. Né? Mas o chocolate 70%, ele tem flavonoides, ele tem propriedades maravilhosas ali dentro, e um quadradinho. Ai, Sheila, fala sério, um quadradinho. São escolhas. São escolhas. Se vocês não conseguem reduzir para um quadradinho, tô acostumada a comer uma barra. Ok, reduz para meia, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? Obviamente que vocês comendo meia barra por dia não vai dar certo também, tá? Um quadradinho de chocolate. A Karina colocou aqui, come chocolate 70%, mas bem de vez em quando. Não tem problema, Karina. Que bom que tu consegue, né, controlar isso para que não seja uma frequência. Mas eu digo pra vocês, eu como meu quadrado, claro, vou falar pra vocês que faz 2 dias que eu não como. Porque antes ele era uma constante na minha vida, de comer todos os dias. Mas tem dias que assim, como ele tá ali e eu me permitir comer, ele deixa de ser algo atrativo. Vocês conhecem aquela frase, o proibido é mais gostoso? Então proíbe aí de comer pra ver como é que vocês vão ficar, tá? Calma, chegarei lá. Então assim, vocês que já tentaram, tá? Que já começaram um processo de controlar o consumo de doces, eu vou contar pra vocês os piores erros que vocês cometem e por que não funciona, tá? Então vamos lá. Um deles, eu já citei algumas coisas aqui, é apelar para restrição, ou tudo ou nada. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Então tipo assim, agora eu vou cortar. Não come mais doce, zero doce, né? Não vou botar nada que tenha açúcar na minha boca daqui pra frente nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano. Gente, quando vocês enxergar um doce, vocês podem ter certeza que vocês não vão se contentar com um quadradinho de chocolate 70%. Vocês vão comer uma caixa de bombom inteira. Vocês estão sujeitos a comer uma torta recheada inteira, tá? Porque assim, presta atenção, já falei aqui. Se restrição funcionasse, as dietas eram efetivas. Todo mundo fazia dieta, seria magrinho, tava tudo certo. Se restrição funcionasse, todo mundo seria magro. E todo mundo teria o controle, o autocontrole sobre o doce. Mas não funciona. Então não adianta vocês quererem agora, vou começar hoje, assistir a live da Sheila, vou começar hoje. Não como mais doces. Não vai funcionar. Tá? Já vou avisar pra vocês. Agora, se vocês colocarem metas mais cientes, mais realistas, a coisa pode sim acontecer, tá? Outro ponto que vocês erram feio. E aí eu vou dizer assim, que erram feio. E foi assim uma prescrição de nutricionista por muito tempo. Mas quem me conhece hoje, eu já falo sobre isso. Que eu não sou adepta, né, ao consumo desses alimentos. Que é substituir os doces por adoçantes, tá?
Falei essa semana também em vários posts aí sobre os adoçantes. O que que acontece, tá, gente? A maioria dos adoçantes, ou quase todos, tá? Eles aumentam a vontade de comer doce. Por quê? O cérebro pediu doce, tá? Ele te pediu doce por alguns motivos. Primeiro, que tu vai gerar essa substância, né? Esse açúcar, esse docinho que tu vai dar pra ele, vai gerar dopamina. Dopamina é um hormônio, né? É algo assim que vicia, é um neurotransmissor que traz euforia. Ele quer. Mas ele também quer, o teu cérebro, que tu traga energia pra ele. E ele sabe que os doces oferecem uma energia de forma rápida. Ele sobe a tua glicose rapidinho, então ele gera uma energia rápida. Aí o que acontece? Tu bota adoçante na boca. Adoçante, na maioria deles, não gera energia. Não tem valor calórico, né? Não tem calorias que vai gerar energia. E o cérebro vai te dizer assim, olha aqui, ó, espertinha, eu tô de olho em ti. Tu tá só me enrolando. Então assim, ó, para com essa palhaçada de me dar adoçante, corta isso, terminou teu docinho com adoçante, agora vai lá e me traz mais doce. E aí a vontade de doce só aumenta. Daqui 1, 2, 3 horas tu tá com vontade de novo, talvez no fim do dia de novo, porque tu só deu aquela enrolada, aquela camuflada. Então no que antes a gente dizia, troquem açúcar por adoçante, hoje já não façam isso. Então naquela história assim de começar a consumir o cafezinho, né, troquei o açúcar do café por adoçante, não faça. Comece reduzindo o açúcar. Né? Ontem eu fiz um post sobre o depoimento de uma paciente minha, quem leu, né, sabe do que eu tô falando, que ela comentou sobre a experiência dela, que ela nunca imaginava que ia ficar sem o açúcar do café, ela conseguiu, através da redução. Então é isso que eu digo, comecem aos poucos, tá usando 3 colheres de açúcar, se não dizer, ai credo, é muito, tem gente que usa mais, tem gente que usa mais numa xícara assim, ó, como essa minha aqui, ó, bonitinha, essa aqui deve ter uns 250 ml, 300 ml. Tem gente que bota aqui 4, 5 colheres de açúcar, tá? Então assim, ó, eu uso 5. Então tá, primeira semana eu vou reduzir para 4 e vou tomar. Tá ruim, não tá, eu vou aguentar. Na segunda semana eu reduzo para 3 e assim eu vou fazendo uma redução gradativa. Mas não façam isso, tá? Porque a gente já sabe que na maioria deles acaba gerando mais vontade de consumir doce, a maioria dos adoçantes, ok? A Priscila comentou aqui, banana com canela é uma boa opção na hora que dá vontade de doce, é isso a tua pergunta, né, Priscila? É e não é, tá? Chegarei lá. Então, gente, dentro dessa questão de adoçantes, eu quero abrir um adendo aqui sobre os doces fit, né? Vamos comer doce fit porque é saudável, né? Tem menos açúcar ou não tem açúcar, é natureba, é sem glúten, sem lactose, né? O que acontece, tá? Eu não tô dizendo que doce fit é ruim, mas nem sempre é uma boa substituição. Vocês sabem por quê? Qual o objetivo de vocês comerem doce fit? Pensem aí. Por que vocês estão comendo doce fit? Primeiro, vocês querem comer doce. Segundo, vocês não querem engordar. Pronto, né? Esse é o conceito que se tem desse tipo de doce. Quero continuar tendo o hábito que eu gosto, que é comer doce, e eu não quero engordar. Acontece que, às vezes, a pessoa vai lá, né? E por ser doce fit, exagera na quantidade. Aí já que é fit, eu vou comer mais. E aí o que acontece? Vocês aumentam o valor calórico de consumo, do que vocês estão consumindo, né? E extrapola ali, vocês não vão emagrecer por causa disso. Outra questão é que a maioria desses doces, né? A maioria não, mas muitos deles podem ter mais calorias do que os doces tradicionais. Por exemplo, esses doces com oleaginosas, castanhas, né? Nozes, as nozes, castanhas são alimentos maravilhosos para a saúde, mas tem um valor calórico muito alto. Tá, Sheila, mas então eu tenho que cuidar do valor calórico? O valor calórico não é o principal, mas conta. Presta atenção. Não é o principal, mas conta. É preciso levar em consideração, sim, tá? E aí o que acontece? A maioria desses doces fits é lotado de adoçante, que eu acabei de falar pra vocês. O que acontece? Os adoçantes, além de aumentarem a vontade de comer doces, os adoçantes também
pioram a nossa flora bacteriana. Lembra que eu falei da desbiose? Então, eles pioram a nossa flora bacteriana. Então, com isso, vocês já estão ajudando mais ainda a ter vontade de comer doce, tá? Deixa eu só ler aqui um comentário da Nizeli. No início é mega difícil diminuir o açúcar, mas com o tempo você descobre um amor maravilhoso pelo cafezinho sem açúcar, é verdade. E eu vou falar pra vocês, eu não era muito adepta do café. Depois que eu comecei a tomar café sem açúcar, eu contei isso no meu post de ontem. Se tiver curiosidade, vai lá ler. Eu passei a gostar mais de café ainda, né? Então o café hoje, ele faz parte da minha vida. Manhã e tarde eu costumo consumir. Se eu tô lá na minha clínica, eu também tomo várias vezes ao longo do dia e eu gosto, e eu aprendi o gosto do café. Só que a gente fica chato, a gente fica exigente, a gente começa a escolher os melhores cafés também. Isso é bom, isso é bom. Então o que acontece? Esse adoçante, né, ele acaba desequilibrando a flora bacteriana, tá? Que eu já expliquei ali, pode causar desbiose. Ele vai estimular a liberação de insulina, mesmo não tendo açúcar, tá? E como eu já disse, né, aumenta a vontade de comer doces. E aí tem um detalhe bem importante, né? Vamos falar de bolso. Os doces fit, normalmente eles são 3 vezes mais caros, né? Ou 2, 3 vezes mais caro do que um doce tradicional, tá? Ô Sheila, então o negócio é comer doce normal? Calma. Tudo é equilíbrio, gente. E aí o que vocês não podem esquecer jamais em tempo algum? Do açúcar invisível. O que é isso? Ou vocês acham que vocês comem só açúcar na sobremesa ou no cafezinho? Vocês não se deram conta que vocês comem açúcar em diversos produtos? Então comece a prestar atenção. Por exemplo, o açúcar, ele vem disfarçado. Por que eu tô falando aqui do açúcar invisível? Porque ele vem disfarçado. Ele vem, né, camufladinho lá nos rótulos com outros nomes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Maltodextrina, xarope de milho, xarope de frutose, amido, dextrose, tá? E açúcar invertido são alguns dos exemplos descritos lá no produto que vocês consomem. Então você tá, não tem açúcar, né? Invertido não é açúcar, é açúcar também, gente, tá? E aí eu vou falar pra vocês sabem onde estão, quais os produtos que tem esse tipo de açúcar invisível? Vocês têm ideia? Não tem? Eu vou contar pra vocês. No doce fit, na barrinha de cereal, né? Na tapioca, por exemplo, vocês encontram, tá? Granola, biscoitinho fit de forma geral, os iogurtes com sabor. Eu não tô falando, vocês acharam que eu ia falar de bolo, bolacha recheada, que também tem? Não, eu tô falando do fit. Eu tô falando daquilo que vocês compram para fazer uma alimentação mais saudável. Entenderam agora? Então assim, ó, esse açúcar invertido, esse açúcar invisível, ele tá em quase tudo que a gente compra lá embaladinho no mercado. Por isso que eu falo que a gente tem que comer comida de Deus, que a natureza nos dá, né? Então fiquem espertos, vocês não acham esse açúcar só no bolinho, né? No docinho, na bolacha recheada, né? No brigadeiro lá, no doce de leite. Não é só nisso, é nas coisas fit, nas coisas light, tá? Nesses produtos, né, dito adequados para uma dieta ou para um programa de emagrecimento. Então fiquem espertos. Deixa eu ler aqui, só um pouquinho. A Michelle comentou: retirei o açúcar do café no primeiro dia que decidi, porém deixei mais fraco. Boa dica, Michelle, eu também falo isso. Um café muito forte, quem gosta de tintura, aquele café muito forte, eu já vou dizer que vai ser bem difícil. Então comece a deixar esse café um pouquinho mais fraco. E depois que vocês desacostumarem ao sabor do açúcar, vocês comecem a aumentar então a quantidade de café, de pó do café que vocês utilizam para passar o café. Ai, Kátia querida, boa noite, amada. Terminar a noite com você, Mara. Ai, tu que é uma querida, muito feliz pela tua presença. Então assim, ó, como eu falei, a gente também encontra esse açúcar invisível, como eu disse antes, presta atenção na tapioca, muita gente adora usar tapioca, tá lá, tem lá. O açúcar invisível, tá? Bolacha abissal, pães integrais e diversos produtos sem glúten. Sim, os produtos sem glúten também. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca no nosso carrinho de compras do mercado, ok? E aí vocês agindo assim, continuando fazendo o consumo do açúcar invisível, vocês só vão ter mais vontade de comer. Então assim, não é só aquele açúcar que eu adiciono na minha caneca, que eu como através de um doce ou de uma sobremesa.
É esse açúcar camufladinho lá, que se vocês continuarem consumindo, chances são de vocês nunca se libertarem dessa compulsão por doces, ok? Então, gente, como que a gente muda? O que a gente vai fazer? Como mudar essa compulsão, então? A tapioca, Cassie, colocou tapioca, tapioca, Cassie. Então a gente acha que a tapioca, vamos encher de tapioca e vamos combinar, tem gente que faz tapioca aí com 4, 5 colheres de sopa, gente, isso é quase 3 ou 4 fatias de pão equivalentes, tá? Então presta atenção. Então vamos lá, como é que a gente faz esse passo a passo para fazer a mudança? Então quero que vocês prestem bem atenção nessa parte. Primeiro é descobrir as causas e criar alternativas, ações para melhorar cada fator. Então, se a minha causa é orgânica, vou procurar um médico, vou tentar descobrir se eu tenho desbiose, se eu estou com alguma deficiência de vitaminas minerais, vou fazer alguns exames, né? Se eu estou com problema de TPM, eu preciso procurar um ginecologista para ver o que está acontecendo com o meu ciclo, enfim. Vocês primeiro têm que descobrir essas causas. Se elas forem orgânicas, procurem um profissional da área da saúde. Né? Se elas forem emocionais, a gente pode procurar um médico, assim como a gente também pode procurar um profissional da psicologia, né, para conversar sobre isso, para saber o que esse doce, né, tá camuflando aí, né, que vontade eu tô querendo que o doce tá substituindo. Então fiquem espertos com relação a isso. Procurem ajuda. A gente sozinho não é nada. Procurem a ajuda dos profissionais da saúde, dos profissionais que podem auxiliar vocês. Outra questão é a gente aprender a equilibrar a nossa alimentação. Como eu falei antes, né? Vocês, se não estiverem bem saciados, vocês vão acabar caindo no doce. Então, por favor, estejam saciados. Comam direito. E aí, quando a gente pensa em saciedade, a gente tem que pensar em fontes alimentares nutritivas, tá? A gente precisa pensar numa refeição que ofereça muita fibra, tá? Onde vocês vão encontrar fibra? Através de um bom prato de salada, isso tem fibra. Através do uso das sementes, uma chia, uma linhaça, isso tem fibra e vai saciar vocês mais rápido, né? Preparar receitas saudáveis. Então, assim, ó, receita saudável não significa uma receita repleta de adoçante. Pode ser uma receita saudável com sabor, né, e que saciem. E aí, quando eu falo mais uma vez em saciedade, além das fibras, procurem colocar gorduras do bem, gorduras boas nessas preparações que vocês estão fazendo. E também proteína. Proteína sacia. Só vocês terem o exemplo do churrasco do domingo. Quem come carne fica por hora sem fome. Então, uma boa receita tem que ter uma boa quantidade de gorduras saudáveis e proteína, tá? Eu indico, tá, gente, para vocês entenderem um pouquinho assim, ó, não sou adepta, tá? Mas para quem quer usar um doce com adoçante, eu vou indicar para vocês o xilitol e o eritritol, tá? Os nomes são lindos, né? Não podia ter feito o nome mais bonitinho, né? Pra gente enrolar a língua. Então, xilitol e eritritol, eles são adoçantes menos prejudiciais. Mas eu já vou avisar vocês que o negócio é caro pra caramba, né? Vamos falar de custo. Eu gosto muito de falar de custo porque eu acho que as pessoas têm que ter noção daquilo que gastam, né, com alimentação. A alimentação não precisa ser cara para ser boa. Então, custo é um adoçante super caro. A vantagem é que por ser caro, vocês vão economizar e vão usar bem pouquinho na receita, né? E vão fazer muito poucas vezes vão usar muito poucas vezes o adoçante para não ter que gastar, então vão acabar comendo menos doce. Olha a estratégia aí. Então, com isso, vocês usam menos, né? Para preparar um bolo, por exemplo, a stevia também, tá, Michele? Só que a stevia, ela não tem um poder adoçante tão bom e, tipo assim, para algumas coisas ela não consegue adoçar direito, tá? Tipo assim, para um bolo ela não é tão legal. E nem na verdade, nem esses adoçantes que eu citei. Para questão de bolo, eu indico para vocês assim, ó, usem o açúcar de coco, usem um melado de cana, né? Não vão pensar que açúcar, tá? Os açúcares ditos normais, refinado, cristal, demerara, orgânico, mascavo, tudo é açúcar. E tudo vai continuar fazendo com que vocês, né, tenham mais vontade de comer doce. Tudo é açúcar. O que não é açúcar, que não entraria nesse grupo aí seria o açúcar de coco, mas, gente, também não adianta usar quilos de açúcar de coco, com moderação, tá? Então eu diria pra vocês assim, ó,
Mel, melado de cana, o melado de cana tem bastante ferro também, né? O próprio mel ou açúcar de coco para receitas, para um bolo, por exemplo, tá? E claro, moderação também, né? Porque vocês estão usando isso que vocês vão comer 8 fatias do bolo, né, gente? Então, por favor. A Kátia comentou aqui, xilitol substitui bem. E como é caro, bem pouco. Isso aí, viu, Kátia? Estratégia boa, né? Quando dói no bolso, a gente ameniza ali o consumo, né? Para o cafezinho, o que eu indico? Não usar. Ai, Sheila, como tu é má, como tu é radical. O que adianta vocês trocarem o açúcar do café? É 2 processos, tá? Primeiro vocês vão ter que se libertar do açúcar para começar a se acostumar ao xilitol. Depois vocês vão ter que se libertar do xilitol. Então, para quê? Pode esse caminho, gente. Já atravessa aí, né? Pula etapas aí nesse caso. Nesse caso, pula etapas. Nem sempre é bom pular etapas, mas nesse caso, sim. Então, assim, ó, começa a diminuir e se libertando do sabor doce. Então não queira substituir o açúcar por o xilitol no cafezinho. Então eu indico não, né? O ideal é que vocês vão reduzindo a quantidade. Eu usei o exemplo ontem no post, quem não leu pode entrar lá no meu Instagram ali no meu feed para vocês verem. Eu usei canela, eu usava canela em pó. Eu botava uma pitadinha de canela no meu café para dar aquele gostinho, assim, dava um gostinho tão bom no meu café, era tão gostoso. Hoje eu não vejo mais vontade, tipo assim, pra mim não tem mais necessidade, eu acostumei, tá? Mas a canela, ela tem aquele sabor doce sem ter açúcar, né? E ela me servia muito bem pra ficar sem o adoçante, porque eu não usava açúcar há milhões de anos, mas eu usava o adoçante, tá? Continuando aqui, então. Uma coisa que é bem comum, frase que vocês já ouviram e foi algo que todo mundo, muitas pessoas responderam ontem a enquete que eu fiz. Quais são as alternativas que vocês usam? E aí, puxando a brasa para alguém aqui que comentou a respeito da banana, vou falar agora. Então, um conselho assim, ó, coma uma fruta para matar a vontade de doce, né? Só, gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse conselho de nutricionistas, né? De blogueiras, enfim, até de conhecidos e tal. E eu mesmo falo sobre isso. Mas o que acontece, né? Vamos combinar. Entre uma maçã e um bombom, quem vence nessa disputa aí? Responde aí pra mim. Comenta aí. Entre uma maçã e um bombom, na hora da vontade de comer doce, quem é que vai vencer? Vocês têm dúvida que o bombom vai vencer? Então, o que acontece? Caloricamente falando, vamos falar de calorias, eu já falei que calorias ela não é extremamente importante, mas ela conta, tá? Caloricamente falando, uma maçã grande e um bombom, praticamente o mesmo valor calórico. Ô Sheila, tu tá falando pra mim que eu tenho que trocar uma maçã por um bombom? É esporádico? Porque eu tô falando também, se a vontade de comer doce ela não é frequente, é de vez em quando, por que vocês não podem comer um bombom? Entenderam? É isso que eu tô falando. Então, não adianta ficar minando, desesperada, não, vou comer. Vou dar um exemplo. E isso eu falei, eu sei que tem gente aqui, eu não vou citar nomes, né, mas pacientes minhas aqui que estiveram comigo ontem e eu falei, e vai lembrar. Aí vocês vão dizer assim, ó, eu vou comer uma maçã para passar minha vontade de comer doce, ok. Mas não passou, né? Vou comer um iogurte. Mas não passou. Vou comer uma granola. Vocês se deram conta que vocês dobraram ou triplicaram a quantidade de calorias fazendo isso, em vez de ter comido o único bombonzinho lá que ia matar a vontade? Entenderam? Então, assim, ó, eu não tô dizendo pra vocês fazerem esse consumo todos os dias, não é por aí. Mas equilíbrio é tudo. Se eu consigo comer um bombom, né, e matar a minha vontade, e durante 2, 3, 4 horas eu não preciso comer mais nada, porque eu estou satisfeita, feliz e orgulhosa de mim, tá tudo bem. Agora, se eu como uma fruta agora, a banana com a canela, daqui a pouco eu como mais uma coisinha, né? Como eu disse, ele deu o exemplo do iogurte, daqui a pouco vem uma barrinha de cereal, daqui a pouco vem uma bolacha. Quando eu vejo, eu não me aguentei, não me satisfiz, né? E daqui a pouco eu acabo extrapolando e no fim da tarde eu vou lá e como uma torta recheada. E aí, o que aconteceu? Acabei com o negócio. Então, entendam que a gente precisa se conhecer e saber até onde a gente pode ir. Tá? Fazer uma restrição nesse momento ou fazer uma substituição
de um doce por uma fruta, num momento que vocês sabem que vocês não vão se saciar e que vocês vão extrapolar o valor calórico e o consumo de outros alimentos em função disso, não indicaria mesmo. Então vai lá, come, né? Satisfez, come, passou. Aí outra, pelo amor de Deus, né? Vocês comem esse bombom devagar, saboreiem, experimentem como se fosse a última vez que vocês fossem comer, com vontade, aproveita, deixa desmanchar na boca, porque se vocês enfiarem um bombom, né, de cara, der 2, 3 mastigadas, vocês vão comer mais 8, tá? Então preste atenção nisso. O que acontece? Inicialmente, enquanto a gente está viciado em açúcar, tá? Essa fruta não vai aliviar. Mas com o tempo, e aí vai aqui da criação de hábitos novos, da mudança de hábitos, né? Com o tempo, se eu já não uso mais café no açúcar, já não tô acostumada a comer doce todos os dias, a sobremesa eu consigo limitar para o meu final de semana, o chocolate que eu como é 70%, 80%, a fruta passa a ser doce. Ela passa a ter um sabor acentuado e aí você se contenta com a tal da bananinha lá, com a tal da maçãzinha. E aqui abre um parênteses, gente, procurem assar as frutas, elas ficam mais doces, tem um sabor mais acentuado. Então eu posso assar uma banana com canela, eu posso assar uma maçã no micro-ondas lá com bastante canela, isso ajuda. Mas num primeiro momento ela não vai camuflar, não vai adiantar. Mas no momento que eu começo a diminuir o meu consumo, sim, de doces, tá? Eu consigo então ir melhorando esse meu paladar e aceitando melhor as frutas. Agora que eu fui olhar que a gente tá quase 1 hora aqui, dá uma aceleradinha, porque eu sei que vocês daqui a pouco estão cansados. Então assim, ó, se a vontade de comer doce é esporádica, coma doce. Agora, se ela é diária, eu aconselho que vocês busquem sim alternativas. Como eu disse, o proibido sempre é mais gostoso, né? Então mantenham um equilíbrio. E uma dica super importante, né? Caminhando aqui pro final dessa live, é que vocês façam atividades que gerem a mesma dopamina que o doce geraria. Foi o comentário ainda que eu postei de uma das pessoas que comentou lá na minha enquete. O que você faz para evitar o consumo de doce quando tem vontade de comer doce? Distrações. Então eu vou procurar atividades prazerosas, né? Algo que seja prazeroso para mim, que gere a mesma dopamina. Então assim, daqui a pouco assim, eu adoro ver uma série, eu adoro escutar uma música, ler me faz muito bem. Eu gosto de dançar, boto uma música lá no YouTube mesmo, dança. Eu gosto de fazer um trabalho manual, um crochê, um tricô, alguma coisa que distraiam vocês do consumo de doces, tá? Fica a dica aí. Ah, mas eu não gosto de fazer nada, não tenho prazer nenhum. Opa! Precisando rever isso, porque todo mundo precisa ter prazeres que não sejam a comida, ok? E aí, gente, aqui então, para finalizar aqui com vocês, eu quero passar para vocês alguns alimentos que reduzem a vontade de comer doce, tá? Que é bem importante. Eu falei antes das oleaginosas. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês podem usar nozes, por exemplo, batida com uma porção de tâmaras com coco ralado e uma colher de cacau em pó. Isso vai dar um brigadeiro delicioso. Não tem nada de açúcar, só o açúcar da tâmara, que é bem docinha e vai ficar uma delícia. Anota aí essa dica, então. Bate uma porção aí de tâmaras com coco ralado, nozes, tá? Porque as oleaginosas são bem... são aliadas no processo de reduzir a vontade de comer doce. E uma colher de cacau em pó. Cacau em pó vocês têm que ter em casa. Gente, comprem cacau em pó, porque ele é muito bom para preparar essas coisas deliciosas e saudáveis. E aqui vai rolar um brigadeiro bem gostoso, tá? As frutas secas, né? Já citei a tâmara, mas uma ameixa, passas, né? São frutas ricas em fibras e bem docinhas. Pode ser uma opção aí para depois do almoço. E aí sim, tem bastante, né? Frutose, então vai aliviar, aqui nesse caso alivia sim, e pode substituir o bombom tranquilamente, tá? Um shake, por exemplo, um iogurte com frutas vermelhas, onde vocês misturam ali o sabor, né? O sabor do doce das frutas vermelhas com a saciedade da proteína do iogurte. Isso é perfeito para um lanche da tarde. Leguminosas, né? Feijão, ervilha, lentilha são fontes de fibras e saciam. Fibras e proteínas, isso sacia muito, tá, gente? Então coloquem leguminosas no dia a dia de vocês para aumentar a saciedade das refeições, para que vocês não acabem depois das refeições ou ao dormir, antes de dormir,
exagerar no doce ou ter vontade. A chia é uma semente maravilhosa, que ela é rica em ômega 3 e fibras, tá, gente? E ela vira uma gelatina no nosso estômago, então ela incha e dá aquela saciedade. Então coloquem chia por cima da salada no almoço e na janta. Isso ajuda bastante, tá? A prevenir a vontade de comer doces. E a última dica aqui é a biomassa de banana verde. Quem já fez, tem receitas, a gente pode fazer e a gente pode comprar também a biomassa. A biomassa ela é rica em amido resistente, que alimentam as bactérias boas do intestino, ó, para prevenir a desbiose aí que eu já tinha falado. Gera saciedade. E a banana, gente, a banana é rica em triptofano. O triptofano é um aminoácido utilizado para o corpo para produzir quem? Serotonina. Então aliou tudo. A biomassa de banana verde, ela é muito boa para usar em receitas, para preparar, para fazer uma vitamina. Então, quem não conhece, vocês podem produzir em casa a biomassa, e quem tem preguiça, a gente já compra ela pronta. É uma super dica. A Michelle colocou ali tâmara com morango. Ai, Michelle, me deu até vontade agora. Que delícia, fica ótimo, né? Gente, então, para finalizar essa live aqui, agradecer vocês, eu quero só lembrar que eu estou realizando um desafio express. Um desafio de 5 dias aqui no Instagram, gratuito, tá? Que vão ter dicas super fáceis, práticas, eficientes, para dar aquele start no emagrecimento de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram, por favor, como é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá nos meus stories, tem uma tag lá falando do desafio express. Vocês vão printar aquela tag, printa, sabe o que é printar, né? Tira aquela fotinho e vocês vão colocar nos stories de vocês, marcando o meu Instagram, @_sheila.pereira, tá? Me marquem lá e aí eu vou receber e vou saber que vocês querem se inscrever nesse desafio. Eu vou também colocar, vou recompartilhar nos meus stories e vou avisar vocês, ó. Iniciamos dia 8. Se eu colocar essa mensagem, vocês já estão dentro dos meus melhores amigos. Só vai receber esses stories, só vai receber essas atividades do Desafio Express quem cumprir essa tarefa, porque eu vou direcionar para vocês para o grupo dos meus melhores amigos. E é lá que as pessoas vão receber. Ou seja, eu vou postar nos stories, mas só quem estiver dentro desse grupo dos melhores amigos é que vai receber as tarefas e vai conseguir participar desse desafio. Entenderam? Ah, Sheila, mas meu perfil é fechado. Tu vai cumprir toda a etapa. Vai printar a foto, vai postar, vai me marcar. E aí lá nos teus stories tu vai dar um print e vai me mandar no direct. E aí eu vou saber que tu cumpriu as ações direitinho, passo a passo certinho. E eu também vou considerar que tu tá dentro dos meus melhores amigos e vai estar participando desse desafio. Que começa dia 8, gente, segunda-feira que vem. Então corram para garantir a vaga de vocês. Vai ser um desafio maravilhoso. 5 dias gratuito aqui pelo Instagram. Certo? Eu quero agradecer a presença de todo mundo aí que ficou comigo até agora. Quem não assistiu desde o início, essa live vai ficar gravada, então volta lá amanhã durante o dia ou mais tarde, assiste desde o início para aprender um pouquinho mais sobre essa compulsão por doces, tá? E direcionem, marquem aqui nos comentários as amigas que são muito formiga, que precisam saber dessas estratégias que eu passei para vocês hoje, certo? Salva na bandeirinha aí também para garantir que vocês vão ter sempre. A Karina colocou qual foto é pra printar. Tá lá nos meus stories, tá? Uma foto que eu tô lá com a minha canequinha, parece a Sheila e tá escrito assim, ó, Desafio Express. E embaixo tem todo o passo a passo que vocês vão fazer. É uma foto com fundo acinzentado, esverdeado, e é ali que vocês vão printar. Tem uns vídeos lá explicativos nos meus stories e depois dos vídeos aparece essa foto. Então sigam lá, vai dar tudo certo. Quero ver todo mundo participando. Gente, todo mundo que tem Instagram pode participar. Então convidem as amigas, direcionem para elas essa foto também. Ó, fulana, vamos entrar comigo lá no desafio da Sheila, eu quero fazer o desafio Express. Vou esperar todos vocês, certo? Kessia maravilhosa. Live top, obrigada, querida. Live foi ótima, Paloma comentando aqui. Gabriel, live muito top. Gente, muito obrigada pela presença aqui de vocês nessa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz um carinho de coração. E se ficou alguma dúvida, não hesitem, me chamem lá no direct que eu respondo pra vocês. Certo? Daqui 15 dias, então daqui 2 semanas, mais uma live na quinta-feira, sempre às 21 horas aqui no meu Instagram. Gratidão, gratidão, gratidão e espero vocês lá dentro do Desafio Express. Beijo grande, uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus.